Bom, pessoal, retornando aqui, vamos começar com Hong Kong, beleza? Para entender o que é isso, né? Como é que Hong Kong acabou se transformando, nesse território relativamente autônomo e descolado da China continental. Bom, Hong Kong vai acabar sendo colonizado pelos britânicos em 1842, após a Primeira Guerra do Ópio, né? Então, Hong Kong, o pedaço do território chinês, né, que hoje a gente chama de Hong Kong, vai ser colônia britânica aí durante 150 anos, né, praticamente, desde a década de 1840 até 1997, que é quando acontece a devolução de Hong Kong, essa devolução entre aspas, por favor, ao controle chinês. Porém, vai ser estabelecido o seguinte: até 2047, eles vão continuar com a ideia de um país, dois sistemas. Como assim? Esse um país é uma referência ao fato de Hong Kong pertencer à China. Isso é uma coisa muito importante. Tá? Para a ONU, Hong Kong é território chinês hoje, não é mais uma colônia britânica, tá certo? E isso vai permanecer assim até 2047, né? Quando a população de Hong Kong, hoje, tem um sistema econômico diferente e um sistema político diferente da China, na medida em que eles têm um sistema capitalista institucionalizado, e eles têm mais liberdade política. Então, o governo chinês, o governo da China continental se propôs a aceitar isso, para que até 2047 sejam feitos os ajustes para que Hong Kong passe integralmente, volte integralmente para o controle chinês. Até lá, olha só, Hong Kong vai ter autonomia, vai continuar tendo autonomia política e econômica, tudo bem? E a custódia de defesa de Hong Kong e as relações exteriores vão ficar a cargo da China. Então, a relação hoje é essa: Hong Kong tem autonomia política e econômica, certo? Pelo menos até 2047, ou pelo menos isso é o que está escrito, isso é o tratado. Há negociações para que o governo chinês hoje, o governo da China continental hoje, tenta antecipar essa devolução por completo. Por outro lado, em Hong Kong, crescem muito as manifestações pró-democracia e pró-manutenção da autonomia, tá certo? Não é nem muito uma pressão para que Hong Kong se separe totalmente da China continental. Não, não é isso. Mas é uma pressão para que a China continental se transforme em um lugar mais livre, tá certo? Principalmente do ponto de vista político, tá certo? Então, há várias manifestações, sobretudo de estudantes, capitaneadas por estudantes nas universidades, que reivindicam uma maior autonomia e uma maior liberdade na China como um todo, tá certo? E do outro lado, o governo de Pequim tenta fazer pressão para que essa devolução completa venha, seja antecipada para antes de 2047, exatamente porque o governo de Pequim teme perder mais ainda o controle sobre Hong Kong. Então há essa tensão hoje, bem forte, que é preciso administrar entre Hong Kong e a China continental. Tudo bem? Bom, o outro território, né, que funciona de maneira mais livre, mais autônoma e diferente da China continental é Taiwan, a ilha de Formosa,
que em 1949, sob a liderança de Chiang Kai-shek, recebeu mais ou menos 2 milhões, né, de chineses que perderam a guerra civil para as tropas lideradas por Mao Tse-tung. Tá? Essa galera era simpatizante, né, da, da, das práticas capitalistas, tudo bem? O que não significa, num primeiro momento, que Taiwan vai ser, né, um lugar democrático. A democracia vai sendo implantada aos poucos em Taiwan. E no contexto da Guerra Fria, como eles estavam aqui no contexto da Guerra Fria, a Taiwan vai se tornar um forte aliado do Ocidente, mais especificamente um forte aliado dos Estados Unidos, que vai dar muito apoio econômico e vai assumir a defesa da ilha de Formosa, né, que é exatamente onde fica Taiwan. Então, perceba, a gente tem aqui uma crise diplomática, uma tensão diplomática típica da Guerra Fria muito forte. Por quê? Porque Taiwan nunca deixou de fazer parte da China, tá certo? Oficialmente, nunca conseguiu a sua autonomia completa. Inclusive, insisto, hoje a ONU considera que Taiwan é parte da China. Mas, ao longo da Guerra Fria, eles foram desenvolvendo um sistema econômico e um sistema político alinhado com o capitalismo e com a democracia, completamente diferente do que se desenvolvia na China continental. Em 1979, quando acontece o reconhecimento dos Estados Unidos ao governo socialista da China, né, Taiwan se vê em apuros, porque esse apoio econômico dos Estados Unidos e essa defesa, né, que até então os Estados Unidos tinham assumido, isso vai se enfraquecendo, certo? Então, Taiwan, até hoje, né, luta por uma independência ou uma coisa que eles falam muito lá olha, a gente volta a fazer parte da China continental, a gente volta a se considerar parte da China continental, desde que a China continental se transforme em uma democracia. É uma reivindicação que os taiwaneses fazem. Como eles vivem hoje numa democracia capitalista, o que eles sinalizam para a China continental é o seguinte: olha, a gente voltaria a fazer parte da China continental integralmente, né, caso vocês se tornem aí uma república democrática efetivamente. Tá? Então, há uma tensão aí muito forte, porque já há negócios estabelecidos, né, com a ilha de Formosa, com Taiwan, do período em que eles, da Guerra Fria, em que eles consolidaram um regime democrático e, mais especificamente, o regime capitalista. Né? Existem muitos investimentos diretos que os taiwaneses que foram feitos na China através de Taiwan. Então é uma situação muito delicada, talvez seja uma das situações diplomáticas, é uma das situações geopolíticas mais complicadas do mundo, né, para se resolver. E continua sem solução, né, porque o que se mantém é essa intransigência. A Taiwan não abre mão de deixar de ser uma democracia e deixar de ser capitalista. Né? A China, ao mesmo tempo, não tem força suficiente. Claro, quer evitar uma intervenção militar, coisas assim. Não tem força política suficiente para fazer com que Taiwan copie a China continental e eles ficam nesse impasse, tá certo? Bom, é uma situação ainda em suspenso, uma situação que não se resolveu, ok? Bom, só para terminar aqui, né, uma democracia capitalista, a outra característica que ainda não tinha aparecido aí no slide. Bom, e o outro local, né, que foi colônia durante muito tempo e que também é autônomo é Macau, certo? Macau recebeu aí portugueses na meados do século XVI, né, entre 1954, 1554, desculpem, em 1557. Tá? Repete-se o mesmo lema que a gente viu lá em Hong Kong, a ideia de um país, dois sistemas, porém,
é uma relação muito menos tensa, tá, com a China continental. Então, há inclusive elogios do presidente chinês, a maneira como a população em Macau lida, tá, com essas diferenças econômicas, políticas e culturais que foram construídas ao longo aí do século XVI, XVII, XVIII, XIX. São 400 anos de dominação portuguesa, né? Mais de 400 anos, mas eles lidam muito melhor com isso do que Taiwan, por exemplo, que, né, como a gente acabou de ver, é uma relação muito tensa. Então, em 1987, vai haver a assinatura da Declaração Sino-Portuguesa, que vai estabelecer exatamente a retomada chinesa do controle da região, para 1999. Isso vai transformar Macau em uma região administrativa especial, certo? Que vai ter regras específicas, regras ali, que é autonomia, desculpem, que é autonomia política, eles vão eleger um governador local, autonomia econômica, na medida em que as práticas capitalistas dominam, né, a região administrativa especial. Como eu já disse, é permitido o jogo, uma coisa que na China continental, por exemplo, né, não é permitido, mas acaba sendo um território, né, onde as práticas capitalistas já de muito tempo, né, transformaram a cidade, é uma espécie de cidade-estado, em um lugar muito rico, né, com um nível de desenvolvimento econômico muito grande, assim como é Hong Kong, tá certo? Porém, a diferença aí principal é exatamente essa melhor relação que eles têm com a China, a chamada China continental, né? Tudo bem? Bom, vou dar mais uma paradinha aqui para a gente poder fazer alguns exercícios.